Shalom, shalom, boa noite, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma live. Aleluia, glória a Jesus. Boa noite a todos. Glória a Jesus. Vamos convidar as pessoas para seguir essa live, que vai ser um tempo precioso aqui com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Vamos dar início a mais uma live? Boa noite, boa noite. Aleluia. Eu vou estar orando para a gente estar começando a nossa live de hoje. Hoje nós vamos ler em 1 Reis, a partir do 19, capítulo 19. Já vão pegando sua Bíblia, vai convidando os irmãos em Cristo. O Espírito Santo tem uma palavra abençoada para o teu coração nessa noite. Vamos começar? Querido Deus, amado Pai, obrigado a Deus por esse privilégio que nos concede estarmos aqui. Vem diante do Senhor, Deus, te render graças e bendizer o teu nome. Ó Deus, eu entrego essa live ao Senhor. Santo Espírito de Deus, és bem-vindo no nosso meio, ó Deus. Eu consagro a Ti, ó Deus, tudo que for fazer aqui, ó Deus. Ó Deus, seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, envia essa live para quem o Senhor quer alcançar. Envia os Teus anjos da comunicação agora nessa tarde, ó Deus. Vai encaminhando, Deus, vai caminhando, vai enviando, Deus. Para quem vai precisar estar ouvindo a Tua palavra nesta hora, Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Eis-me aqui, ó Pai, como sacrifício vivo diante do Senhor, para todo sempre. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias. Aleluia, Jesus. Primeira Reis, do 19. Hoje nós vamos falar sobre sobre a estação. Qual a estação espiritual que nós estamos vivendo? Qual é o seu tempo de estação espiritual no Senhor? Nós sabemos que nós temos, ontem eu falei sobre o outono, hoje eu vou estar falando sobre o inverno. E conforme o Espírito Santo for me direcionando, tá? E aí eu vou estar ministrando aqui conforme for a vontade dele. A estação do inverno é tempo de silêncio, de espera, de profundidade, dificuldades, parece que não tem saída, desafios e no final de tudo tem um crescimento. Então, vamos estar lendo aqui as pessoas na palavra do Senhor que passou por dificuldade. Temos aqui muitos exemplos, né? E eu vou estar compartilhando aqui com vocês nessa noite. 1 Reis 19, a partir do versículo 3, diz assim: Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio a se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão
cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cisso, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, unge um Azael, rei sobre a Síria, a Jezeel, filho de Nissi. Ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, que Abel Meolá. Ungirás profetas em teu lugar. Quem escapa à espada de Azael? Jezeel e matará. Quem escapa à espada de Jezeel? Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está falando de Eliseu, né? De Elias, que um pouco antes dessa passagem aqui que eu li, ele teve guerras, a Jezabel mandou matar ele, porque ele matou muitos profetas de Baal. E ele saiu fugido porque ele ficou com medo. Então ele falou assim: nossa, eu vou morrer. Porque ele achou que ele estava sozinho. Ele achou que não tinha mais jeito para ele. Ele achou que ele não tinha mais saída. Ele achou que tudo estava perdido. E esse profeta, Elias, ele foi um homem de Deus obediente. Ele caminhava com o Senhor. Ele seguia todos os mandamentos que o Senhor, tudo que o Senhor planejou para ele, ele seguia à risca. Ele não tinha medo. Mas só que quando, pela circunstância, pela dificuldade, ele teve medo. Por isso que ele foi embora. Ele pensou: nossa, ela vai mandar me matar e eu não vou ter saída, então eu vou para lá, vou para o deserto
e foi para o deserto. E aí, no deserto, o Senhor o encontrou. Por quê? Mesmo porque o Senhor já sabia que ele estava no deserto, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está no deserto, mas a gente está sozinho. A gente acha que está na estação do inverno, na dificuldade, às vezes na frieza, no silêncio do Senhor, porque muitas das vezes o Senhor, ele se cala para a gente se achegar mais a Ele, porque o Senhor gosta de ser encontrado. O Senhor, Ele tem prazer em ser achado. E às vezes a gente acha, faz uma pergunta para o Senhor, a gente tem algum problema, alguma dificuldade, e a gente acha que o Senhor vai responder na hora que a gente está pedindo, na hora que a gente está querendo. Ele pode, se Ele quiser, Ele é Deus, Ele pode. Mas só que muitas das vezes nós estamos passando por situações em nossas vidas. Para quê? Para nós podermos crescer em Cristo. Para a gente ter uma estação de verdade do Senhor com raiz, com profundidade. Porque se na nossa vida tudo for fácil, a gente não vai aprender. Não tem como a gente aprender. Então, por mais que Elias estava nessa dificuldade, ele foi e lá no deserto, essa passagem é muito linda, porque nos capítulos anteriores, para quem não conhece essa história, Deus, nesse texto aqui logo a mais, ele lutou com os profetas de Baal, que eles adoravam outros deuses, que não era o Deus de Israel. Então, e ele fez um desafio com eles. Ele disse, tá, vamos fazer o seguinte, se o Deus de vocês é verdadeiro, vamos fazer com que caia fogo do céu. Esse foi um desafio que ele fez com os profetas de Baal e de Jezabel. Então, quando ele foi lá, preparou o altar, todos eles prepararam o altar, né? Fizeram todos o ritual, tudo que tinha que ser feito. E aí eles começaram a pedir fogo, os deuses de Baal, começaram a pedir o Deus de Baal para mandar fogo para eles, os profetas de Baal. E aí, ficaram lá pedindo e nada. Então, por quê? Porque só há um Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra. E Elias ainda ficou falando, cadê seu Deus? Acho que ele deve estar dormindo, porque ele sabe que não existe outro Deus. Ele sabia que não tem outro caminho. Não existe outro caminho, ele sabia. Então, quando ele pediu eles viram que não tinha como, eles se rasgaram as roupas, choraram, se machucaram, porque eles não conseguiram mandar fogo no altar que foi levantado ali. Mas só que aí, quando Elias chegou diante do altar, e aí, irmãos, ele além dele ter colocado o altar, as pedras, feito tudo, ele ainda regou com água. Esse tá mais adiante, essa história. E aí ele regou com água ali, em cima do altar. E aí ele fez a seguinte oração, humildemente: Senhor, eu peço que o Senhor mande fogo para que eles venham conhecer que o Senhor é o Deus verdadeiro. E aí, Deus mandou o fogo e consumiu todo o holocausto e sugou toda a água e levou para o céu o sacrifício. E aí, depois disso, eles se prostraram diante do Senhor. Então, esse homem de Deus aqui, ele tinha muita autoridade no reino de Deus. Muita autoridade. E ele achou que, mesmo ele ter feito todos esses dons, sinais e maravilhas diante, né, das pessoas, ele é homem. É ser humano igual nós. Nós temos medo, nós temos dúvidas, nós temos dificuldade. Nós temos ciclos que mudam e vai e vem, e situações, estações. E cada cristão, cada servo do Senhor tem a sua estação com o Senhor. Seja ela
estação espiritual que eu falo, tá, irmãos? É primavera, outono, inverno, primavera e verão. Então, quando ele foi para o deserto, o anjo apareceu para ele, o Senhor mandou um anjo para ele. O anjo do Senhor tocou-lhe e falou com ele: levanta-te, come e bebe, porque a sua jornada é longa, a sua caminhada vai ser longa. Ele está querendo dizer o quê? Que por mais que a gente está com dificuldade, a gente não pode parar. Por mais que a gente está pensando, meu Deus, eu estou sozinha nessa situação. Não está, irmãos. Vocês não se encontram sozinhos em nada na vida de vocês. Se você adora o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, você não está sozinho. Olha que coisa, o Senhor mandou um anjo para cuidar dele. E aí ele falou, come e bebe, porque a sua jornada é longa. Voltou-se a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobre longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa linda. A comida que o anjo serviu para Elias durou 40 dias e 40 noites. Olha que privilégio, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho e Deus sempre nos prova que não. Deus sempre vem e nos fala, não, vocês não estão sozinhos, eu estou com você. Come pão e bebe água. Não permaneça nesse lugar. Continue, não pare. Não pare, não tenha medo, eu estou com você. Eu estou com você, não tenha medo. Por mais que tudo pareça que não está, por mais que tudo pareça que eu estou sozinha, não vai dar certo, estou com dificuldade, estou com medo, está sendo muito desafiador para mim, essa situação, acho que eu não vou aguentar. Deus está falando aqui para a gente que a gente aguenta sim. Se Elias deixou esse exemplo para a gente aqui, irmãos, é porque Deus quer que a gente se espelhe nele, nessa situação, e se alimente dessa palavra tão poderosa. E mesmo assim, ele entrou numa caverna. Ele entrou na caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele está achando que ele estava sozinho. E o que o Senhor respondeu para ele? Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento, e diante do monte o despedaçava as pedras, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E aqui, como eu li, né, passou o vento, o fogo, e ele estava na beira da caverna, e o Senhor não estava ali. E muitas das vezes a gente está vivendo a situação e chega certas coisas pra gente, certas bandejas, certas coisas que a gente pensa, nossa, é de Deus. Não, Deus está nesse negócio. Não, essa situação, não, essa pessoa aqui vai me ajudar. Não, eu vou ligar para fulano porque ele pode me ajudar. Essa pessoa tem condições, ela pode me ajudar. Não, essa pessoa é de Deus, eu tenho certeza que ela que me falou isso, então é de Deus. Porque eu estou passando a situação, então o Senhor já está mandando respostas para mim. E a palavra do Senhor está falando aqui, ó.
O Senhor chamou ele, mas só que o Senhor não estava ali ainda. Não estava. Mais adiante, aqui está falando que o Senhor apareceu para ele, aqui na minha tradução, fala diferente. Fala, nós estávamos depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Isso é, cício, em outras traduções, está querendo dizer uma brisa suave. Uma brisa suave. E ali estava o Senhor. Por mais que tu tá tudo barulhento, tá tudo de cabeça para baixo, a dificuldade está te apertando, está te assolando, permaneça firme. Permaneça firme, firme no Senhor. Por quê? Porque Ele vai te socorrer. Olha que palavra linda, Ele vem numa brisa suave. Quando a gente pensa que, nossa, já passei por isso, por aquilo, por essa situação, por outra situação, nossa, aqui eu não vou aguentar, eu não vou suportar isso. Mas aqui está falando que o Senhor chegou. No momento certo, a resposta, o Senhor chegou. E o Senhor chegou com resposta para ele. O Senhor falou para ele: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um servo zeloso pelo Senhor. Mas o Senhor já sabe que ele era um servo zeloso. Às vezes, irmãos, a gente acha que porque Deus quer ouvir você falar com Ele. Deus sabe, mas Deus quer ouvir você se achegar, Deus quer ouvir você se arrepender, Deus quer ouvir você contar os seus sonhos para Ele. Muitas das vezes as dificuldades já têm nos assolado tanto que os nossos sonhos em Deus a gente já não tem sonhado tanto tempo, a gente não sonha. E Deus se alegra quando a gente sonha. Deus se alegra em agradar o desejo, o anseio dos nossos corações. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Por mais que você tenha um pai ou uma mãe que às vezes não criou você, que te abandonou, porque às vezes, irmãos, os nossos pais, os nossos familiares, eles dão pra gente o que eles receberam. O que a pessoa recebeu, ela vai retribuir. Tipo assim, igual, eu fui criada de uma forma. Se eu não tomar cuidado, eu transfiro isso para as minhas filhas, da forma que eu fui criada, do que eu recebi. Então, na palavra do Senhor, a gente tem que se policiar o tempo todo. A gente tem que pedir: Senhor, me ajuda aqui, eu tenho falhado nisso, o Senhor pode me ajudar? A tua palavra diz que o Senhor é um Pai zeloso. O Senhor cuida, o Senhor capacita. O Senhor concede sabedoria. Então a gente não precisa com que se preocupar. E ele estava achando que ele estava sozinho. Ele achou que não tinha mais ninguém que ia pregar mais a palavra do Senhor. Aí o Senhor deixou ele falar, e aí o Senhor falou aqui mais à frente: disse-lhe o Senhor: vá e volta a teu caminho para o deserto de Damasco. E aí, aqui no texto está falando, aí o Senhor falando, né, que tinha mais profetas separados que o Senhor já tinha separado. Porque às vezes a gente acha que a gente é a última bolacha do biscoito, né? Ah, sou eu que estou fazendo as coisas aqui, ninguém mais faz essas coisas. Se eu não fizer isso aqui, nem vai sair, nem vai fazer. Ai, não vai dar certo. Se eu não tiver, não vai dar certo. Mas a palavra, aí o Senhor está falando aqui, né, com Elias. Ele achava que ele era o último dos profetas. E o Senhor falou que não. Então, o que eu tenho para falar para vocês, por mais que tá difícil, por mais que você tá na caverna, chega para mais perto do Senhor. Abraça mais a palavra do Senhor, pede socorro a Ele. Que Ele vai te ouvir, Ele vai te achegar.
Chega diante do Senhor com sinceridade. Senhor, eu estou nessa dificuldade, eu não estou tendo fé. Senhor, eu não acredito que isso vai dar certo. Porque muitas das vezes também me pego nesse lugar, tá, irmãos? Muitas das vezes a gente acha que não vai aguentar, que a gente não é capaz. Muitas vezes a gente acha, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui ainda? Porque há um tempo para todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. E outra pessoa também que na passagem da palavra do Senhor que eu tenho para deixar para vocês, para a gente finalizar. É em Daniel. Daniel 6, a partir do 16. Diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posto sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: Ó rei, a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dá-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! Olha isso, irmãos. Daniel, ele não se prostrou. Esse rei, ele fez uma estátua e ele queria que todas as pessoas adorassem ao Deus dele. E ele fez um decreto que quem não adorasse o Deus dele, quando fosse lá tocar os instrumentos, num certo tempo lá, fosse trocar os instrumentos, quem não se ajoelhasse perante esse Deus dele aqui, do rei, seria morto. Por isso que Daniel foi lançado nas covas dos leões. E ele foi confiante que Deus ia livrar. Mas por que Deus livrou Daniel? Será que a chama do coração do Daniel... Porque o próprio rei aqui reconheceu. O Deus que você serve todos os dias, que ele já tinha ouvido, ele já conhecia quem era Daniel. Ele sabia quem era Daniel. E Daniel tinha um zelo com o Senhor, com a palavra. Como é que estava o coração do Daniel, a chama do coração do Daniel? Será que estava assim, ó? Tinha o Espírito Santo e estava assim? Tem fogo aqui? Ou será que estava assim? Só faísquinha? Sem constância? Hã? Ou será que o coração, a chama do coração de Daniel estava assim? Porque ele buscava o Senhor todos os dias. Agora imagina, irmãos. Imagina você dentro de um local fechado,
Porque é uma dificuldade, a gente está falando de dificuldade aqui. Imagina você dentro de um local fechado e um leão passar a noite com você. Será que nós vamos olhar para a dificuldade como o Daniel aqui olhou? Será que a gente ia suportar, a gente teria... Irmãos, eu não consigo nem imaginar essa cena acontecendo comigo, de coração. Eu não consigo nem imaginar. Porque a nossa fé, nós somos muito pequenos. A gente não vive Deus de verdade às vezes, irmãos. Porque às vezes a gente fala, mas na hora que está acontecendo as coisas, na hora da dificuldade, na hora do aperto, porque todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo tem medo, todo mundo... Gente, não existe ninguém nessa face da terra que não tem problemas. Não existe pessoas na face da terra, seja rei, seja pastor, apóstolo, servos, evangelistas, eu, presidente, governador, médico. Não existe, porque todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. E Daniel estava com um problema aqui de vida ou morte. E o Senhor livrou. Porque ele buscava o Senhor. E a chama do coração dele queimava por Jesus todos os dias. Ele tinha o Espírito Santo, mas estava assim apagado? Sem fé? Sem constância? Não, aqui o próprio rei reconheceu. Nossa, você serve seu Deus todos os dias. Eu quero ver se ele vai te livrar agora. Não, mas o coração dele estava assim, ó. Se ele quiser, ele me livra. Se ele não me livrar, amém, eu vou morar com ele na eternidade. Morrer com Cristo é lucro. Ó, imagina essa chama no seu coração. Deus quer a nossa chama, se nossa lamparina assim, irmãos. Nosso coração tem que estar queimando por Jesus. É tão gostoso você se propor de fazer algo e você sentir que o seu coração dá aquela... Não dá um quentinho, uma coisa, ai que delícia, que às vezes você vai fazer alguma coisa, você faz com amor, com zelo, às vezes você vai para algum lugar, você se prepara, o seu coração fica agitado, alegre, você se prepara, você às vezes até compra roupa, né? Assim, a gente se prepara, porque o coração tá naquela coisa, naquela situação. E por que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a gente quer fazer de qualquer maneira? A gente quer servir de qualquer maneira? A gente acha que está servindo e não está servindo? Não, eu estou com o Espírito Santo. Mas cadê a chama? Cadê o fogo? Cadê? Está ardendo o seu coração? Você está com alegria no Senhor? Você tem buscado, você tem feito com amor as coisas do Senhor? Você tem falado, Senhor, eu sou uma tocha viva, pode me usar. O ar-condicionado está apagando, irmãos. Senhor, pode me usar, Senhor. Ou você está aqui sem constância. Não estou fazendo, mas de vez em quando eu vou, de vez em quando não. Ah, não vou hoje não. Ah, não quero ler não. Ah, não quero orar. Nossa, tem uma semana que eu não. Ah, não, só vou na igreja no domingo. Ah, não vou hoje não. 15 dias, nós já tem... Irmãos, eu fico com o coração muito triste, assim, sabe? Triste, assim, porque às vezes a gente não tem noção de quem é Deus. Às vezes eu não tenho noção de quem é Deus. Às vezes vocês aí também não têm noção de quem é Deus. Porque às vezes a gente quer dar qualquer coisa para o nosso Deus. De qualquer maneira, sem zelo. Elias lá era zeloso. Tanto que lá, na hora que o Senhor falou para ele que ia levar ele, que ele já tinha passado por muitas coisas, muita dificuldade, e ele obedeceu, foi lá, ungiu o profeta que o Senhor havia pedido, e o Senhor confessou para ele que tinha mais outros 7.000 que não se renderam a Baal. Ele subiu na carruagem de fogo.
Vocês podem ler lá depois, dever de casa para vocês. Ele foi transladado. O Senhor veio e tomou ele. Imagina? De tanto que ele andava e caminhava retidão com o Senhor. De tão sério que ele levava ao Senhor, que o Senhor achou o coração dele humilde. O Senhor viu nele algo, irmãos, imagina. O Senhor falou assim, não, filha, irmãos, imagina. Isso acontece com você ou comigo. O Senhor falou assim, não, meu filho, te tomar para o céu, o Senhor, com tudo. Que tremendo. Isso é ou não é tremendo, irmãos? O nosso Deus é poderoso demais. O nosso Deus é poderoso demais, ele é tremendo. E para Deus nada é impossível, não há problema nenhum. Mesmo que você fique num quadrado com um leão, na dificuldade, achando que não vai ter jeito, que não tem solução. Deus está provando aqui na palavra dele que tem solução sim. Daniel na cova dos leões aqui, na cova com leões. Imagina, irmãos. Ele deve ter dormido, descansado, ficado lá de boa, fazendo carinho, um leão, feito de travesseiro um leão. E o mais lindo é que o rei aqui, quando ele fez isso, ele já foi triste, porque ele conhecia Daniel, ele sabia do caráter de Daniel com o Senhor. Ele sabia que ele adorava um Deus de verdade, porque ele era sincero com Deus. Então ele foi lá, fez jejum. Isso é lindo demais, irmãos. O próprio rei reconheceu quem era Daniel. E aí ele foi, não teve sono, não conseguiu dormir. E aí quando acordou cedo, foi lá ver se Daniel estava... Imagina, ele achou que Daniel estava destruído, que não tinha nada mais. Mas aí quando ele chegou lá, o que ele encontra? Ele chama por Daniel achando que ele nem fosse responder. Mas aí Daniel foi e respondeu. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou. Que ele ainda falou, né? Daniel, será que o seu Deus... Achando que ele não ia responder, né? Daniel, será que o seu Deus te livrou do leão? E aí ele respondeu. O meu Deus enviou um anjo. Irmão, imagina. Ah, Senhor. Meu Deus. Isso é lindo demais. Imagina, irmãos, a pessoa achar que você está morta, que você está acabada, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que agora esse problema já era. Não, você agora já era. Não, agora você já passou por tanta coisa, tanta dificuldade. Não, isso aí você não vai suportar, não. Vou ficar aqui olhando para ver se ela vai... Fica assim, né, de braço, quero ver se ela vai suportar, quero ver se ela vai aguentar. Porque o inimigo faz assim, tá, irmãos? É o inimigo das nossas almas que faz assim. E aí Daniel respondeu. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Aliás, e fechou a boca aos leões. Eram mais, né? Para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, o rei, não cometi delito algum. Então ele está querendo dizer que o Senhor achou ele com o coração inocente. Então, irmãos, essa palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje, não importa o que você está passando, eu não sei do seu problema, às vezes nem os seus familiares estão sabendo do seu problema, às vezes nem seu esposo, nem seu marido, nem seus filhos, às vezes os seus pais não estão sabendo, mas o Todo-Poderoso está sabendo. Ele está sabendo, está te esperando você se chegar diante dele com sinceridade. Porque se o seu coração, a chama do teu coração tá assim, cadê? Não tem fogo? Tá pelo menos uma faísquinha? Peça para o Senhor, acende a chama do meu coração. Acende a chama do meu coração. Comece a orar assim. Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Por que todo mundo fica com essa presença e eu não consigo sentir essa presença?
O que é essa presença? Por que tantas pessoas ficam com presença, que eu perca tudo, que eu não perca a tua presença? Mas o que é isso? Porque imagina, irmãos, você está diante de Deus há 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá, 20 anos, 15 anos. E você vai para a igreja por obrigação. Você vai para a igreja para cumprir a agenda. Você vai para a igreja por ir. Eu vou porque senão meu pastor falar. Não, eu vou porque os irmãos vão reparar. É lógico que tem vezes que tem demandas, né? Às vezes uma enfermidade, ou alguém passa mal. Mas eu quero dizer assim, irmãos, a constância. Porque se a gente servir ao Senhor só por obrigação, a gente está perdendo tempo. Não, porque você tem que ter prazer em Deus. Você tem que se deleitar na palavra do Senhor com amor. Você tem que falar, Senhor, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Como é que eu faço? Me ensina. Por que todo mundo fala que tem experiência, que cada um tem sua experiência com o Senhor, que todo mundo tem sua experiência? Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. E aconteceu algo comigo. Um dia eu vou contar esse testemunho aqui, que no meu último parto eu fiquei na cadeira de rodas. 5 partos normais, e essa última, a Sara, eu fiquei na cadeira de rodas. E o Senhor me livrou. Mas aí eu vou contar com detalhes mais pra frente, quando o Senhor me permitir. Então, Senhor, eu quero te conhecer. Essa tua presença, o que? Entro no quarto, fecho a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. Lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro, eu não sei cantar tudo, irmãos, mas é mais ou menos isso. Então, a presença do Senhor tem que ser a coisa mais importante na nossa vida. Eu não sei cantar esse louvor, irmãos, o Espírito Santo que está me conduzindo aqui e está fluindo. Então, é isso, irmãos. Peça ao Senhor que Ele vai te conceder. Ele se agrada de um coração humilde, de um coração quebrantado, de um coração sincero. Então, um coração inocente. Daniel tinha um coração inocente. Um coração inocente. Será que a gente está tendo um coração inocente diante do Senhor? Ele está vendo. Imagina um coração inocente. Imagina, irmãos. Então, essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Permaneça firme no Senhor. E o dever de casa que eu deixei foi qual mesmo que eu esqueci? Eu vou deixar mais um também. Hoje, quando vocês forem dormir, vocês vão falar assim: Espírito Santo, eu te reconheço. Espírito Santo, me perdoa se hoje eu te ignorei. Espírito Santo, eu confio em ti. Espírito Santo, dorme comigo mais essa noite. Espírito Santo, me desperta amanhã para te buscar. E acende a chama do meu coração. Começa a fazer essa oração para o Senhor todos os dias. Porque às vezes a gente fala assim, mas o que eu vou falar para o Senhor? Então assim, não tem outro caminho, não existe outra saída a não ser Jesus. É o nosso remédio. É o nosso refúgio. É o nosso anseio, a nossa fortaleza. Tem que ser o Senhor. Que a chama permaneça no seu coração firme. Para quando o Senhor chegar, para vir te buscar, Ele te conta com o coração assim, né? Ó, imagina se eu vim te buscar para morar com Ele na eternidade, você tá com o coração, cadê? Cadê?
Então, irmãos, fiquem com Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Amanhã tenho mais lives. Hoje foi a segunda de 40. Oh, Deus, fica comigo, Senhor. Irmãos, eu peço oração, tá? Para vocês me ajudarem a interceder nesse projeto que o Senhor me concedeu. E Deus vai nos fortalecer, eu creio. Tudo está no controle dEle, tudo está no tempo dEle. Nós só temos que permanecer firmes e confiar. Amém? Então vamos orar e assim encerrando. E amanhã, às 18, antes de ir para o culto, eu vou vir aqui para a gente fazer a live e depois eu vou para o culto. Tá bom? E espero que o Senhor fale no seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar mais e mais, cada vez mais no coração de vocês. Amém? Vamos orar? Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos diante do Senhor. Eu venho entregar assim, a Ti, assim, a live, ó Deus, que possamos, ó Pai, confiarmos verdadeiramente no Senhor. Ó Deus, somos falhos, somos pecadores. Ó Deus, mas precisamos do Senhor para nos fortalecer, para nos instruir, ó Deus, na verdade, que é a Tua palavra. Ilumina-se o nosso coração, nosso entendimento. Alinha-nos, ó Deus, corpo, espírito, corpo e alma, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, que possamos ter fé, Pai, que possamos perseverar cada vez mais diante do Senhor. Ó Deus, que possamos ter a chama acesa nos nossos corações, para quando o Senhor vir nos buscar, ó Pai, nossos corações possam estar queimando com o Senhor, Deus. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos forjando no Teu caráter, Deus. Ó Deus, eu quero entregar, ó Deus, cada família aqui que vai entrar nessa live. Ó Deus, que o Senhor venha proteger, guardar, livrar de todo o mal, de toda astúcia de Satanás, ó Pai. Ó Deus, que as pessoas venham entender, ó Deus, que é um Deus que cuida, que ama, que zela, que está voltando para nos buscar, ó Deus. Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, ó Deus. Eu entrego agora nas Tuas mãos, ó Pai, essa live, ó Deus. Me guarda, Senhor, me esconde, ó Deus, no Teu esconderijo, ó Deus. Cobre-me com Teu manto de visibilidade, ó Pai. A minha família, a minha casa, tudo que leva o meu nome, Senhor. Eu entrego a Ti, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Que os Teus anjos, os ministradores também, ó Pai, venham ser em cada lar, em cada família, aonde a minha voz voar, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Boa noite. Amanhã tem mais. Boa noite, meus amores. Amanhã, 6 horas, antes da gente ir pro culto. Aí amanhã já tem mais TV de casa, hein? Então, é isso. Amanhã tem mais. Fique com Deus. Que o Senhor venha ministrar no coração de vocês. Quem perdeu a live, pode estar voltando e assistindo, tá bom? Eu vou deixar as lives salvas. E depois eu pretendo jogá-las também pro canal do YouTube. Eu tô aprendendo, é tudo muito novo. Eu nunca mexi com isso. O Senhor tá me direcionando. E tem coisas que eu tenho que comprar, tem coisas que eu tenho que acertar ainda. O Senhor tá me direcionando. Mas no final vai dar tudo certo, porque o Senhor sabe da sinceridade do meu coração. Eu estou fazendo com muito amor, porque não é sobre mim, é sobre o reino de Deus, é sobre vidas. E eu só quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Ah, só antes de eu terminar, ontem, antes de eu começar a live, na hora do almoço, eu estava em espírito, orando ao Senhor, servindo comida para os meus filhos. E estava na pia, normal, igual ao meu dia a dia. As crianças chegaram da escola e a minha filha Maitê disse assim, olhou pra mim e disse: mãe, você tá diferente. Aí eu olhei assim pra ela, filho, por quê? Você tá parecendo um evangelista. E aquilo assim, meu coração deu aquela, assim, forte, assim, eu achei muito lindo ela falar aquilo, porque é como se o Senhor estivesse confirmando, sabe? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que a gente tem que ir longe. Eu vou na conferência tal, é legal. Eu vou na igreja tal, que lá vai ter poder. Eu vou no céu, né? É legal, sim. Mas é mais gostoso ainda quando você tem respostas do Senhor dentro do seu lar, sabe? Por isso que até no fly de ontem, que eu coloquei no feed aí, tá escrito evangelista, porque naquele momento ali era como se o Senhor estivesse assinando, né? Porque na verdade nós somos evangelistas, nós somos do reino dos céus, então
Nós temos que falar do amor de Deus. Estou aqui profetizando a palavra do Senhor, que é a verdadeira e não tem a outra. E eu só queria compartilhar com vocês que Deus está anotando tudo. Ele tem nos conduzido para um caminho novo, para a eternidade. E logo, logo nós vamos estar no céu com Ele. Esse é meu sonho, isso que eu mais almejo na minha vida. Amém? Fique com Deus. O Espírito Santo do Senhor vem te dar um sono, uma noite tranquila na presença dEle. E amanhã tem mais. Amém? Shalom, shalom. Boa noite e a paz do Senhor Jesus.